Beleza, pessoal? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença da ética e da moral, tá? Então, aula passada nós falamos sobre o porquê nós vivemos em sociedade. Isso nós já falamos lá das correntes, do porquê disso. E hoje nós vamos pensar um pouquinho na ética e na moral, tá? Vou colocar o slide para vocês. Vamos lá. Boa. Então vamos lá, ética e moral, nossa segunda aula. Vamos pensar o seguinte, tá? Quando eu falo, nós falamos lá da vida em sociedade, né? É claro que a ética e a moral, ela guarda relação com esse convívio social, tá? Então, como que vai ser estudado? Qual é o objetivo? Tudo isso tem a ver com o convívio social, com a relação entre pessoas, tá? E eventualmente entre pessoas e outros seres viventes, né? Por quê? Porque quando a gente fala de ética, ela vai estudar a ética e a moral, ela vai estudar a conduta. A conduta de quê? Primeira coisa, a conduta humana, né? Professor, mas assim, só a conduta humana? É, só a conduta humana, porque eu não posso valorar a conduta de um animal. Eu até posso dizer se a conduta é boa ou é ruim, mas eu não tenho como imputar àquele animal o entendimento, né, dessa conduta, né? O animal, um cachorro fez um xixi onde não podia, na roda do carro. Tem gente que não gosta que o cachorro faz xixi na roda do carro. Como que eu vou valorar isso? Como que eu vou imputar algo ao cachorro? Não tem jeito, não dá, tá? Então é a conduta humana. Nós estamos falando aqui, é importante deixar claro que é a conduta humana. Mas toda a conduta humana? Não. É a conduta volitiva. É aquela conduta que tem a vontade como seu elemento formador. Ah, professor, mas tem conduta sem vontade? Tem. Condutas que são involuntárias, né? Por exemplo, quando você toma um susto, o que você faz? Né? Tem gente que grita, tem gente que pula, tem gente que dá uns gritinhos diferentes, sei lá, cada um faz um jeito, mas isso é involuntário. Tem gente, sabia que tem gente que agride, quando toma um susto, agride. Então o cara toma um susto, a primeira reação dele é dar um soco. Como é que eu vou valorar essa conduta que não nasce na vontade do ser humano? Não dá. Então, nós vamos trabalhar aqui com a conduta humana e a conduta volitiva, aquela conduta com vontade. Então, eu penso e ajo. Ou até mesmo sem pensar, mas eu ajo. Quando a gente fala sem pensar, é sem pensar nas consequências. Por exemplo, você está lá discutindo com a sua mãe, com seu pai, aí você fala uma coisa que você não... para magoar. Você pensou e você falou. Pensou no sentido, se eu proferir essas palavras, eu vou ferir o outro. Você não pensou nas consequências. Mas não pensar nas consequências não deixa de ser uma ação voluntária, volitiva. Ouve a vontade do indivíduo, tá?
Então, essa conduta que que a ética e a moral, elas vão trabalhar, tá? São com essas condutas. E ela vai analisar essa relação homem-vida. Por que homem-vida? Porque quando eu falo ser humano e ser humano, o ser humano é dotado de vida, então ele está dentro dessa relação homem-vida, né? Então, é claro que a conduta de um homem para com outro homem, de um ser humano para com outro ser humano, essas atitudes, essas ações são objetos da ética e da moral, tá? Isso tudo bem. Mas e como, por exemplo, como o homem trata um animal? Também é objeto dessa conduta? Eu entendo que também é. Essa conduta é objeto. Por quê? Ah, professor, então, como eu trato um animal, interfere? Interfere, sim. São ações, tá? Então, imagine por exemplo, eu não gosto de cachorro. Eu não gosto para não ter. Para ter em casa. Eu não quero ter em casa. Acho bonitinho, fofinho na casa dos outros. Vem pro meu lado, eu passo a mão assim meio que empurrando, mas não chuto. Não amarro latinha no rabo. Né? Não faço sabão com cachorro. Né? Então, são condutas que são valoradas. Só de eu falar que eu não gosto de cachorro, alguém já olhou e falou assim: esse professor não é muito gente boa não, porque não gosta de cachorro. Aí, quando eu tenho que explicar que não gostar de cachorro não é maltratar cachorro, né? E tem aquelas pessoas que vão além da conta com o cachorro. Também há essa valoração, né? Aí você pode pensar assim: ah, professor, então eu posso valorar a relação do homem com a coisa. Mas a relação do homem com a coisa, por exemplo, a minha relação com o carro, por exemplo, ela vai passar sempre pela valorização de outro indivíduo. E aí que eu digo que ela cai de novo no homem versus vida, né? Então, assim, aquele caboclo lá cuida melhor do carro do que do filho. Ó, tá vendo? Eu estou trazendo um ser vivente, né? Olha, aquele cara lá tá jogando comida fora. Tanta gente passando fome. Ó, tô trazendo a conduta para um ser vivente, né? Olha, a pessoa gastando 20 mil reais numa bolsa, né? Daria para fazer muitas outras coisas. Daria para comprar coisas para outras pessoas, comprar comida. Volto a cair novamente em um ser vivente, nessa relação com o do homem com o ser vivente, como ele utiliza a coisa, o objeto, em favor de si ou em favor de um ser vivente, né? Então, essa relação entre a conduta humana volitiva em relação ao homem e do homem para com outro ser vivente, tá? Então é isso que a ética e a moral ela vai estudar. Que ela vai ser o nosso objeto de estudo aqui. Ainda que eu não goste de tratar isso de maneira muito teórica, um pouquinho de teoria nós temos que falar, tá? Então, vamos falar um pouquinho da ética clássica, né? A ética clássica, nós vamos ter principalmente três caboclos aí que são bigode grosso, como é que fala, né? Três caboclos que são referência aí. Sócrates, Platão e Aristóteles,
tá? Vamos falar primeiro de Sócrates, né? Sócrates, não é esse Sócrates aí não, os mais antigos vão lembrar, é outro Sócrates, né? É esse daí. O que o Sócrates, ele dizia, né? Então, porque ele é o primeiro homem a parar de examinar a natureza ou deixar para um segundo plano e começar a analisar o ser humano, o autoconhecimento. Então, o Sócrates, ele diz que o homem deve examinar as suas ações. Você já parou para examinar as suas ações? Isso dá para a gente levar para dentro da empresa. Quando você examina os procedimentos, por que você faz? Né? Vamos pensar assim, você acorda. Quando você acorda e vê alguém, gostando ou não, você fala bom dia. Por que você fala bom dia? Você está desejando que aquela pessoa tenha um bom dia? Mas quando você falou, você desejou que aquela pessoa tivesse um bom dia? Ou você só falou? Né? Por exemplo, quando alguém te faz alguma coisa, você diz obrigado. Já parou para pensar o que quer dizer esse obrigado? Na origem, esse obrigado ele quer dizer que a pessoa está tão agradecida que se sente obrigada a retribuir aquilo que foi feito. Né? E quando você fala obrigado, você sente, né? Você examina a sua ação, o seu sentimento. Né? Então, o que o Sócrates fala é que é necessário esse autoconhecimento. Por que você faz? Por que você não faz? Você faz porque as pessoas fazem? Você gosta porque as pessoas gostam? Como isso implica? Né? Tem coisa que você faz porque você gosta ou você faz para ser aceito? É uma questão de autoconhecimento, né? Eu sempre digo, por exemplo, que um ponto ignorado, mas que deve ser analisado, no meu ponto de vista, quando um adolescente comete um crime, é, por exemplo, se aquele crime ele não é para aceitação social. Se aquela conduta do jovem não é para aceitação social. Né? Às vezes o indivíduo ele pode nem estar querendo muito fazer alguma coisa, mas ele faz por aceitação social, porque a adolescência é um momento de autoafirmação. Então, tudo deve ser levado em consideração. Né? Pega, por exemplo, aí, fumar. Faz mal. Faz. É ruim. É ruim deixar gosto ruim na boca. Sim. Professor, você já fumou? Eu acendi cigarro pra minha mãe quando pequeno, mas nunca gostei. Gosto ruim na boca. E amarelo os dentes? Amarelo os dentes. Pode causar doença? Pode causar doença. Normalmente quem fuma pela primeira vez, ele fuma e tosse. Não é algo bom. Mas por que as pessoas ainda assim fumam? Para muitos é uma aceitação social. É você estar num grupo e esse grupo dar um status diferenciado àquele que fuma. Ou só aceitar aquele que fuma. Ou ridiculariza aquele que não fuma. Então você tem a ação social. E o que o Sócrates fala é assim, não, precisamos nos conhecer. Né? Entender as condutas humanas. Depois do Sócrates, e olha que legal, o Sócrates,
Deixa eu voltar aqui, eu tenho que falar mais uma coisa do Sócrates. O Sócrates, ele tem um negócio muito bacana. Se você nunca leu nada do Sócrates, tem... me fugiu o nome aqui, eu acho que é a República. Mas fala assim, professor, mas a República é de Platão. Sim, mas o Platão escreveu sobre Sócrates, né? E o começo do livro é muito legal, muito legal. Sócrates, ele está em Atenas e ele vai para uma festa em Pireus. Pireus é o porto de Atenas, né? Você tem a cidade e o porto um pouco mais de um lado da cidade, e ele vai até o porto. E ele vai nessa festa, e nessa festa eles começam a discutir sobre o que é justiça, né? E as pessoas vão trazendo as definições de justiça. E aí ele começa a questionar as pessoas, ele começa a fazer perguntas, ele não questiona o entendimento da pessoa. Ele não fala assim, por exemplo, se ele perguntar para a pessoa se 1 mais 1 é 2, a pessoa fala 2, mas ele não fala assim, 2 está certo, 2 está errado. Ele fala assim, 2, então se 1 mais 1 é 2, então digamos que eu tenho um time de futebol mais um time de futebol. Eu tenho 2 times, mas aí eu teria quantos jogadores? Eu teria 2 jogadores? Não, porque cada time tem 11, então eu teria 22 jogadores. Ele vai fazendo perguntas, sem agredir, ou sem ser diametralmente oposto àquela pessoa que tá, o interlocutor, e ele começa a questionar. Alguns ficam bravos, outros não, mas é muito bacana, muito bacana. Aí tem um caboclo lá, que eu não vou lembrar o nome, e é bem interessante, que ele fala assim, justiça é fazer o bem aos amigos e o mal aos inimigos, né? Aí ele vai questionando a pessoa, né? Ele fala assim, mas o meu inimigo tem amigo, né? Aí ele fala assim, tem. Então a justiça pro amigo do meu inimigo é o mal para mim. Mas se eu sou bom, como que é justo ser o mal para mim? E aí não há justiça. Ele vai levando a esses raciocínios. É muito, muito bacana. Esse método de questionar para encontrar uma resposta ou para lapidar essa resposta é chamado método socrático. É muito legal, muito bacana. Às vezes a gente vê assim esses livros antigos como livros chatos, e não são. Daí eles são clássicos, né? Professor, mas eu não gosto de ler. Tudo bem. Até desenvolver o hábito de ler, ouça o livro. Tem no YouTube aí. Coloca lá. Leitura do livro tal. Ouvir o livro tal. Tem alguém lendo para você. É tranquilo. Você só não pode abrir mão do conhecimento, né? Você não pode desejar achar que o conhecimento dessas grandes obras, daí são essas grandes obras que elas são, né, descartáveis. Você começou lá na sua escola, você começou a ler alguns livros, não gostou do que lia, agora não lê mais. Não, tem muita coisa bacana por aí, né? Então vai lá, se você nunca leu ou nunca ouviu, tenta, é interessantíssimo, é muito legal como ele nos leva à reflexão. Isso é muito bacana. E o discípulo de Sócrates, ele que não escreveu nada, né? O Sócrates, quem escreveu sobre ele foi seu discípulo, Platão, né? E o Platão, ele é o primeiro que ele fala aí da alma, né? Ele fala da alma, que
A alma é dividida em 3 partes, né? Ela é dividida entre a razão, a autodefesa e os desejos. Mas aí você tem essa ordem, tem que ser nessa ordem, né? Por quê? Porque a razão é aquilo que vai fazer com que a pessoa haja de uma maneira mais lógica. Que ele diz assim, ó, as emoções são enganosas. Então, às vezes um cliente me liga assim e fala assim, doutor, tá acontecendo isso, o que eu faço? Nada. Se acalma, né? Às vezes uns falam assim, doutor, olha, escreveram isso de mim no Facebook, o que eu faço? Vou responder. O que eu faço? Não faço nada. Espera a emoção passar e depois você usa a sua razão para responder, se é que a tua razão diz para você responder. Às vezes, na emoção, você toma uma atitude, seu patrão chamou sua atenção na frente de um subordinado seu, na frente de outra pessoa, aí você vai lá e pede demissão. Você age na emoção. Depois de um tempo você pensa assim, pô, tá me fazendo falta esse salário. Não devia ter feito. Por quê? Porque deixou com que a emoção dominasse. A emoção é enganosa. Então ele dizia que você tem que primeiro usar a razão. Depois a autodefesa. A autodefesa é a sobrevivência, né? E por último, a satisfação dos desejos. Né? É mais ou menos o seguinte. Vamos pensar assim. Você está lá na sua casa. Aliás, você vai casar. Você fala assim, professor, eu vou casar. Primeiro, usa a razão. Né? Você não vai casar por causa da emoção. Conheceu a moça faz 30 dias e vai casar. É emoção. Paixão, enganoso. Não. Você tem que buscar uma pessoa através da razão. Beleza, achei, vou casar. Professor, eu vou comprar, eu vou casar, eu compro o quê? Eu compro uma geladeira ou eu compro geladeira e fogão e micro-ondas ou eu compro um iPhone novo? O que é necessário para a sua sobrevivência? Sobrevivência da casa, do casal. Fogão, geladeira, micro-ondas. Mas o meu desejo que é um iPhone novo, é claro, até o meu. Né? Mas eu só atendo os meus desejos depois de atender o meu básico, a minha autodefesa, a minha sobrevivência. E isso é empírico nas pessoas. Porque você nunca viu, cara, você nunca zoou com um amigo e tem um chevetão com um som de R$2.000? Aí ele fala assim, quer comprar o chevette? Quanto? Né? 2,5. Aí você fala, se tirar o som, 500 conto leva. Você já tirou sarro de alguém assim, né? Não é verdade? Por quê? Porque a pessoa colocou à frente os desejos do que aquilo que a razão, do que a autodefesa, a sua sobrevivência, né? O cara inverte isso. Então, para Platão, isso não podia ser invertido, né? E o Platão, ele tinha um discípulo que se destacou, né? Seu discípulo, Aristóteles. Olha lá, né? O Aristóteles, ele diz que a ação humana
ela tem por finalidade a felicidade, mas como caminho a temperança. Porque tudo que nós fazemos buscando uma satisfação pessoal. Seja, segundo ele, né? Seja o que as ações humanas elas buscam essa felicidade. Professor, mas quando eu decido lavar a louça não é felicidade, né? Só que existe algo que te motiva e que te traz felicidade, que pode ser a louça lavada, pode ser a cozinha arrumada, pode ser até para sua esposa parar de brigar com você, né? Seja como for. É a felicidade. E o caminho é a temperança. O que é a temperança, professor? O que é isso? Tem a ver com comida? Não, tem a ver com comida não. Temperança significa ser moderado nas coisas. Porque o Aristóteles, ele dizia o seguinte, que tudo aquilo que você não faz com moderação pode virar um vício, né? Então, o caminho para essa finalidade, o caminho para essa felicidade é a temperança. É agir com tranquilidade, é agir sempre buscando um meio termo, sempre buscando não ser radical, tá? E olha só, Aristóteles, ele era professor, sabe de quem? Não sabe? Dá uma chance para você. Não lembrou? Vou dar uma dica. Uma dica não, vou mostrar para você. Ele era professor desse caboclo aí. Professor, não sei quem que é esse caboclo. Alexandre o Grande. Cara, olha o tamanho do império que esse cara construiu. Olha o tamanho. Esse império vai ali da Grécia, né? Aí ele pega ali o Egito embaixo, passa por Jerusalém e se estende até a Índia, né? Pensa, isso daí antes de Cristo, antes dos romanos, né? E esse cara dá início ao que ele chama de período helenístico, porque o povo helênico é o povo grego. E esse período helenístico é porque a cultura grega é levada a esses lugares. Alexandre leva a cultura grega. Então, olha a importância desses indivíduos aí, né, que nós falamos durante nesse período da ética clássica, tá? Mas professor, qual que é a diferença entre ética e moral? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Vou colocar aí para vocês, ó. São coisas diferentes. Olha que bacana. A moral, elas são regras sociais, não escritas, ok? Então, elas buscam garantir o bem viver. Então, anota aí, eu vou ler, vou anotar, depois eu vou voltar para ficar maiorzão para vocês. Olha lá. A moral, elas são regras sociais, buscam garantir o bem viver, designada pelo costume e é mutável. Então vamos lá, vamos falar da moral. Então a moral, são regras. Então são regras e são regras de conduta. Estão escritas? Não estão escritas. Professor, então como que eu vou saber? Você vai saber a partir do momento em que a sociedade, e aí eu acho muito legal porque eu tenho a sociedade micro e macro. Então,
desde a sociedade da sua casa para a sociedade mundial, né? A sociedade ali que tem uma mesma cultura também. Então, veja da seguinte forma. É aceitável, por exemplo, que um homem ande pela rua de chinelo, ok? Andar de chinelo pela rua não é uma conduta imoral, uma conduta que não é aceitável pela sociedade. Nosso costume aceita. Mas se eu for a um casamento de chinelo, professor, só se eu tiver com o pé quebrado e for um chinelo bonito. Perceberam? Está escrito em algum lugar? Não está. Certo? E ela busca garantir o bem viver das pessoas, para as pessoas viverem bem. Uma característica importante da moral é que ela é imutável, ela muda com o tempo, ela muda no tempo e no espaço. Por exemplo, vamos pegar os relacionamentos, né? Um casal dormir junto antes do casamento, num momento histórico, isso foi algo extremamente errado. Aonde, por exemplo, o pai da moça, festa junina, ela não tem lá um casamento? Tem a noiva está grávida e o pai da noiva está lá com a arma para obrigar a casar, não é? Hoje, você tem inúmeros casos onde as próprias famílias dizem assim, olha, não, a moça engravidou, mas não é por isso que vai casar. Hoje, esse forçar a casar já é algo que a sociedade já está, de certa forma, expurgando, né? Então, por exemplo, vamos pegar outra coisa que a nossa sociedade, ela vem mudando nesse sentido também. No sentido, nem sei se o termo correto é esse, mas no sentido, por exemplo, da orientação sexual, né? Ela vem mudando. Se você pegar, não precisa voltar muito no tempo, não, né? Por exemplo, os nazistas matavam os homossexuais. Che Guevara matava os homossexuais, né? Nós temos vários momentos históricos da intolerância a isso. E eu não estou entrando no mérito do certo, do errado, quem gosta, quem não gosta. Estou dizendo que por causa de uma característica da pessoa, em alguns momentos, essas pessoas foram mortas. Hoje, a nossa sociedade, por exemplo, ela admite um nome social. Ela já é possível pessoas do mesmo sexo contrair matrimônio, casar. Professor, isso para mim não é certo. Eu não estou entrando no mérito se é certo para você ou se é errado para você. O que eu estou dizendo é que são pessoas, e essas pessoas, elas devem ser respeitadas por serem pessoas e pouco importando quais são as condutas dela na intimidade. Você entendeu? Então, a nossa sociedade mudou. Hoje, qual é a dança que se dança no casamento? Tem o momento da
dança dos noivos, que normalmente é uma valsa, né? A valsa é uma dança moderninha, né? A valsa é uma dança, como que eu posso dizer, safada, né? Não é? Não, não é. A valsa é uma dança tradicional, elegante. Mas você sabia que a valsa foi a primeira dança que dançavam-se a dois? E ela foi sim considerada uma dança proibida. Porque até então homens e mulheres não dançavam juntos. Então, para você ver como que o costume muda, né? Então, a moral muda. É claro que não é do dia para a noite. Leva-se muitas vezes gerações para acontecer uma mudança. Mas muda, né? Então, essa moral, ela vai caminhando, ela vai mudando. Conforme a sociedade muda, ela muda, tá? Então, ela muda no tempo, antigamente e hoje. E ela muda no espaço. Por exemplo, se você pegar uma mulher que mora lá no Oriente Médio, que na sociedade dela ela tem que usar burca, e lá é inaceitável, portanto imoral, portanto fora dos costumes, a mulher andar sem a burca. Porque ela não pode mostrar o rosto e os cabelos, aquilo é para o marido dela. Ah, professor, por isso que eu acho errado. Por isso que, para mim, tem que mudar as coisas lá. Por que tem que mudar as coisas lá? Por que não tem que mudar aqui? Na realidade, não tem que mudar lá, não tem que mudar aqui. Porque imagine vocês, aquela mulher que cresceu daquela forma, onde ela vai mostrar os cabelos apenas para o marido dela, sendo obrigada por nós, por nossos costumes, a mostrar o cabelo dela para qualquer pessoa. Vamos trazer isso para cá. A mulher brasileira não é acostumada a fazer topless, por exemplo, na praia, por mais que usem biquínis minúsculos. Mas na Europa é comum topless. Eu vou pegar uma mulher brasileira e obrigar ela a fazer o topless? Ela vai se sentir como? Você entendeu? São culturas diferentes, são costumes diferentes. Só isso. Não dá para você eleger o que é superior e o que é inferior. E outro dia eu vi um negócio que eu achei meio absurdo. As pessoas reclamando da evangelização dos índios. Como estariam acabando com a cultura indígena por causa aí da religião. Da mesma forma que eu respeito as culturas, eu também tenho que respeitar o indivíduo que quer mudar de cultura. Porque se eu respeitar e fechar o cercadinho e impedir que o indivíduo saia, eu estou sendo tão perverso quanto aquele que não respeita a cultura. Então, tem um índio que não quer mais a religião do pajé lá, ele acredita que agora Jesus Cristo é o Senhor. Ele tem o direito, não é errado. Não é errado, tá? Então, muitas vezes é pregado a liberdade em nome de uma ditadura. Né? Então eu digo assim, não podemos ser intolerantes, mas você não pode fazer isso. Mas você não pode se expressar da seguinte forma. Então, nós devemos respeitar as culturas. Olha que bonito. Mas você, índio, não pode querer experimentar de outra cultura. Por quê? Porque os costumes sociais, eles guardam relação com
a religião, ou a presença ou a ausência, tá? Então, quando você fala, por exemplo, olha, é vedado aos casais a relação antes do casamento. Isso tem uma origem na cultura judaico-cristã. Outros países que deixaram de lado a religião, primeiro deixa-se a religião, depois a cultura muda, tá? Tem um tabu menor com relação a isso. Ah, professor, eu acho certo, né? Quer namorar antes? Quer ter relação antes? Pode. É errado esse povo aí que fala que não pode. Acabamos de falar que as culturas são apenas diferentes, não são certas, não erradas. Eu não posso falar que aquela família que preza pela abstinência sexual antes do casamento é cabeça fechada, é atrasada, é isso, é aquilo. Ela só tem está mais arraigada ali uma cultura do que a outra. Então, naquela casa, a moral é uma. Na outra casa, a moral, o costume é outro. Tá? Então, assim como eu tenho que respeitar o ateu tem que respeitar o cristão, que tem que respeitar o judeu, que tem que respeitar o muçulmano, que tem que respeitar o transexual, que tem que respeitar o assexuado, que tem que... qualquer um. Nós temos que nos respeitar porque somos pessoas. E ponto. Ponto. É isso. As culturas não é possível valorar. Não dá para dizer, olha, é certo o cara que faz isso, é errado o cara que faz aquilo. Isso até pode ferir o teu costume. Ok, mas eu não posso dizer que o meu costume é melhor. Então, para aquela família onde, por exemplo, você tem uma cultura judaico-cristã mais alicerçada e não querem ali a relação antes do casamento, se isso acontecer, fere aquela família. Aquela que não tem, se um filho diz assim, não, eu só vou ter relação depois do casamento, naquela família onde não existe essa cultura, também fere. Tá? Então, o que eu quero que você entenda? Que não tem melhor nem pior, tem só diferente. Mas eu preciso que você entenda que a moral está ligada aos costumes e isso muda. Então, ela muda no espaço. No Oriente Médio tem um costume, aqui nós temos outros. No Nordeste eu tenho um costume, no Sudeste eu tenho outro. No Rio de Janeiro eu tenho um costume, em São Paulo eu tenho outro. Em Campinas tem um costume, em Jundiaí tem outro. Na minha casa tem um costume, na casa do meu vizinho tem outro. Quem nunca ouviu da mãe assim? Ah, eu quero ir em tal lugar. A mãe falou, não, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Sua casa, seu costume. Casa do vizinho, costume do vizinho. Você entendeu? Então, professor, beleza, entendi o que é a moral. Mas e a ética? Aí eu vou voltar aqui e você anota. Então, a ética, ela é o estudo do que é bom e do que é mal. Ela questiona a moral, busca o bem comum e ela é imutável. Então, é simples assim, ó. Eu não gosto de ficar filosofando sobre isso, não que filosofias não seja legal, eu acho maravilhoso, acho muito legal. Porém, a filosofia é o momento de cada um, tá?
Então, um momento que você vai gostar, mas às vezes ainda não é um momento, só vai te atrapalhar. Então, o que eu quero trazer de uma maneira bem simples. A ética, ela é o juiz da moral. A moral está alicerçada no costume. E a ética é aquele que vai dizer se aquele costume, se aquilo que é moral é certo. Dá um exemplo. Pensa assim, você comprou um DVD pirata. Socialmente é aceito? É. Você sabe onde vende. Você tem um monte. A moça que o rapaz chamou a moça e fala, vamos aqui assistir um filme na minha casa? Ele comprou um DVD pirata. Vai chegar lá, a moça vai falar assim, eu vou embora porque o DVD que você comprou é pirata? Não. É socialmente aceito. Mas a ética, ela vai vir e vai dizer o seguinte, DVD pirata é errado. Pirataria é errado. Além de ser crime. Tá? Se você tem um CD na sua casa, de videogame, se você tem uma roupa na sua casa, um tênis pirata, é crime de receptação, artigo 180 do Código Penal. Então, cuidado, né? A ética, ela vai dizer se aquilo, apesar de aceito, se é moral ou não, se é ético ou não, se é certo ou não, tá? E a ética, ela tem por padrão não mudar, né? Então ela não muda, ela é imutável. O que é certo ontem, hoje, vai ser para sempre. O que é certo no Brasil, é certo no Japão. Você entendeu? Então, em suma, essa é a diferença entre a ética e a moral, tá? E eu quero trabalhar isso muito prático com vocês. Eu não quero trabalhar isso de maneira teórica, tá? Eu acho que nós não estamos no curso para isso, beleza? E para encerrar a aula, como eu tenho feito, eu quero trazer para vocês a frase da aula para a reflexão de vocês, que diz o seguinte: a sabedoria começa na reflexão, Sócrates, né? Então, é aquilo que ele falou, é o autoconhecimento, né? Então, eu só consigo chegar a algo sábio, a um pensamento sábio, se eu reflito sobre aquilo. Eu só consigo ser sábio nas minhas ações se eu reflito nas minhas ações. Então, fica a dica para você aí, né? Reflita nas suas ações, isso vai te levar à sabedoria. Pessoal, agradeço imensamente pela atenção de vocês. Como nós temos feito, eu estarei lá na reunião com vocês. Tendo pergunta, pode ir lá. Não tem pergunta, quer ir direto para a atividade, vai fazer a atividade. E eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.